Opa pessoal, tudo bem? Pessoal do canal aí que tem acompanhado alguns vídeos que tenho eu postado aí. Eu agradeço vocês que têm assistido aí os meus pequenos vídeos, né? Eu pretendo indo aprimorando aos pouquinhos, né? Até mesmo porque eu não tenho um costume muito de ensinar assim através do celular ou através de explicações sem ter uma interação no meio de público, né? Mas eu gostaria que vocês, juntamente comigo, acompanhassem esse texto que se encontra em Romanos, né? Romanos capítulo 3, no verso número 7, olha lá, que diz assim: mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus, para a sua glória, por que devo eu ser ainda julgado pecador? Presta atenção que o apóstolo Paulo aqui ele faz menção a esta palavra aqui após ser considerado um mentiroso pelas palavras que ele dirigia. Talvez porque existia muita variação no que diz respeito à conversão do apóstolo Paulo. Já que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, quando você começa lendo, você encontra ele dizendo apóstolo Paulo, né, apóstolo segundo a vontade do Machia. E outras às vezes ele escreve segundo a vontade de Theos, ou seja, de Deus. O apóstolo Paulo demonstra aqui que se através de sua mentira, através de um evangelho que era por ele dito como segundo evangelho, né? Porque ele pregava um evangelho novo. Depois ele cai em contradição dizendo não que seja um outro evangelho, mas sim o mesmo, né? Caindo assim em contradição acerca daquilo que ele propagava. Em questão a este assunto, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo quando ele diz que viu um clarão e escutou uma voz, caiu do cavalo, né? Ali enquanto estava sobre aquele lugar, e foi enviado até a casa de um homem chamado Judas, e Ananias vai, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, né? E Ananias vai até o local, porque o Senhor havia dito que existia um homem orando e já tinha visto que Ananias chegava e o libertava da visão, né? E diz ali que o apóstolo Paulo prega sobre Damasco e ele é salvo e ele se dirige a Jerusalém, né? E prova disso a gente encontramos a contradição enorme no livro de Gálatas, capítulo 1 e 11, que diz que ele não recebeu de homem algum e também não foi a Jerusalém, antes foi para a Arábia, né? Ele diz que não foi a Jerusalém, mas lá no capítulo 9 diz que ele foi para Jerusalém. E diz que depois de 3 anos que ele foi ver a Pedro, né? Aí como fica o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, o concílio que houve acerca da circuncisão ali, né? E ainda vai muito mais longe, né? No que diz respeito à circuncisão, né? Que diz que ali o apóstolo Pedro ele é praticamente afrontado por Paulo, né? Ali no livro de Gálatas, no capítulo 1, e no verso, se não me falha a memória, no verso 20, que diz que o apóstolo Paulo resistiu na cara, né? Para alguns eruditos históricos, eles acreditam que a carta de Corinto está mais do que 2 Corinto, está mais do que provada que ela é uma carta dividida em 2 etapas e que ela era cópias de 5 orientações à igreja de Corinto, que praticamente escrita em 60 a 61, né?
e que ela foi remontada, ou seja, elas foram parcialmente colocadas uma em cima da outra até ser aceita em, em 800 ou 700 e pouco depois de Cristo. Alguns pais da igreja, como Irineu, como Inácio de Antioquia e alguns outros, admitem que muitas cartas do apóstolo Paulo são relevantes, né? Quanto que alguns eruditos históricos que têm estudado a fundo têm visto muitas variantes em cima das cartas do apóstolo Paulo. O intuito meu deste vídeo é apenas mostrar para vocês que o apóstolo Paulo dizia que ele, através das mentiras, né, ele fez com que o nome de Deus fosse proclamado, né, fosse bendito, né? Até mesmo porque existe um homem chamado John Mill, que ele tinha mais de 100 manuscritos na sua casa, mais de 100 manuscritos gregos. E ele encontrou 30 mil variantes errôneas de textos de cartas do apóstolo Paulo e do Novo Testamento, né? Onde podemos ver o grau de intensidade de um apóstolo que supostamente tenha escrito, mas que na realidade eu acredito não ter sido o apóstolo Paulo verdadeiramente aquele que escreveu, mas aquele que ditou. E através do ditado de suas cartas e através da circulação delas, elas foram alteradas, né? Presta atenção que o apóstolo Paulo diz às mulheres que fiquem quietas sobre as igrejas e que não diga nada, né? Em contraste disso, encontramos Áquila e Priscila, que eram missionários, né? Que eram pessoas que faziam a missão, e o apóstolo Paulo não interfere. Existia uma outra também, que era Júlias, né? Que era considerada diácona, não, ela era considerada apóstola, né? Ela e seu marido, né? E não foi praticamente desorientada a não fazer nada, né? Existe outros contextos também que diz respeito a ordenâncias de reis, né? Que as pessoas devem segui-lo, né? Orarem por eles e fazerem tudo aquilo que o rei manda, né? Ou seja, descontratando o que o livro de Apocalipse nos traz, que o governo deste mundo não é e não provém das mãos do Eterno. O apóstolo Paulo, por si então, acaba deitando o pano a um governo que não tinha praticamente vínculo nenhum ao judaísmo, né? Eu acho também bem interessante também o fato de que o apóstolo Paulo é visto como aquele que é semelhante a um homem chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo ao mesmo tempo escreve a favor de judeu, depois passa ao lado dos romanos e de lá ele acaba ficando, né? O apóstolo Paulo é contratado mais ou menos da mesma forma. Eu gosto de ver o apóstolo Paulo como sendo aquele que praticamente viu o erro de Abraão em ter um filho com Agar, sendo Ismael, né? E através disso ele vê que a lei não é para todos. E que todos sim podem ser filhos de Abraão, né? Sem ter lei e sem ter dogmas, né? Porque do mesmo jeito que aquele que errou com lei será julgado com lei, e aquele que errou sem lei será julgado sem a lei, né?
Pois bem, era só este detalhe que eu gostaria de deixar explícito a vocês que estão no canal aí.